Este é o Novo Testamento de Carreirinha. Hoje, Epístola aos Hebreus, capítulo 2. E é afirmado que a manifestação expressa, exata, do ser daquele que é inacessível e que é sem ter que existir e que se manifestou no Filho, a quem constituiu Senhor e herdeiro de todas as coisas, mediador de todas as relações, dele, o Pai Criador, com todas as criaturas, cuja mediação se dá por meio do Filho, em quem todas as coisas foram criadas e a quem todas as coisas estão subordinadas, posto que a ele, ao Filho, ele disse o que jamais disse a ente, a criatura, de nenhuma dimensão, a saber, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Quanto ao Filho, porém, ele submeteu todas as coisas e colocou todos os poderes sob a sua soberania. Por esta razão, importa que nos apeguemos com muito mais firmeza às verdades ouvidas, àquilo que nos foi passado. Não nos esqueçamos do que nos foi ensinado, para que dessas verdades do Evangelho, neste tempo, diria o autor desta epístola, em que não há livros e nem facilidade de guardar o que foi dito, agarremo-nos, apeguemo-nos à memória, ao que ouvimos, para que nada seja distorcido na nossa percepção, para que não nos desviemos do que está sendo transferido pela palavra do Evangelho para nós. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, como aconteceu em toda a Escritura e no curso da história, e se levou a sério o que esses seres de outras dimensões disseram, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo em relação à transgressão cometida contra a palavra que nos foi trazida por mensageiros de outras dimensões, anjos. Como escaparemos nós então, que não temos ouvido esta palavra de anjos, mas sim da boca do Filho de Deus? Se os que a ouviram e a ela foram desobedientes não sobreviveram, morreram, que diremos nós se negligenciarmos a esta salvação, cuja palavra nos foi trazida pelo Filho? Sim, palavra que tem sido anunciada inicialmente a nós pelo próprio Senhor encarnado, feito homem, e que depois nos foi repetida pelos que a ouviram e que foram testemunhas oculares
enquanto Deus mesmo dava testemunho juntamente com eles, validando a palavra que eles diziam por meio de sinais, de prodígios e de vários milagres e por distribuição de dons abundantes do Espírito Santo, segundo a soberania da sua vontade, sobre todos aqueles que sinceramente criam. Como escaparemos nós, se temos recebido tanto, se viemos a negligenciar o que de graça nos foi proposto, e se viermos a deturpar aquilo que com a clareza de Deus nos foi revelado no seu Filho? Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, não foi a seres de nenhuma outra camada ou dimensão. Não. Este mundo sobre o qual estamos falando e que há de vir, não foi sujeito a nenhuma civilização superior à nossa. Antes, alguém em certo lugar na Escritura deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem para que tu o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra tu o coroaste, e o constituíste sobre as obras da tua criação. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. E este a quem todas as coisas estão sujeitas é o Filho do homem. É Cristo Jesus, homem. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio, nada, nem nos céus, nem na terra e nem em nenhuma dimensão. Cristo é o Senhor de todos os universos, de todas as criaturas, em todas as camadas dimensais. Agora, porém, ainda não enxergamos todas as coisas a Ele sujeitas, mas um dia veremos como estão todas as coisas a Ele sujeitas. Vemos, por enquanto, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, por um pouco, por um lapso no espaço-tempo, Jesus, é dele que falamos, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, ele provasse a morte por todo homem, para que também todo homem seja herdeiro de Deus nele. Mas a glória dele, pela graça de Deus, foi ter absorvido em si mesmo a morte por toda a criatura humana. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem em todos os universos, conduzindo muitos filhos à glória dessa percepção e dessa gratidão, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles, para que eles mesmos não tenham limites no crescimento, porque o homem pode ficar do tamanho do homem Cristo Jesus.
Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos procedem de um só, de uma mesma origem. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, eles são filhos do Pai. E acerca desses irmãos ele diz: a meus irmãos declarei o teu nome, ó meu Pai, e cantar-te-ei louvores no meio da congregação das consciências universais. E outra vez ele também diz: eu porei nele toda a minha confiança. É o Pai falando desse que é Cristo, Jesus. Eu porei nele toda a minha confiança. E ainda mais acrescenta: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. É ele quem se apresenta diante do Pai, carregado de todos os seus irmãos, em razão dos quais ele se tornou o autor da salvação deles, porque provou a morte por todos os homens. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e de sangue na herança do Pai, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que, por sua morte, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o próprio diabo, e livrasse a todos os seres humanos que, em razão da fobia da morte, do medo da morte, da contagem regressiva angustiosa do morrer, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre aqueles que são da descendência da fé, da descendência de Abraão, da descendência dos que pedem misericórdia ao invisível. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas, ele, o Cristo, Jesus, se tornasse semelhante aos seus irmãos, em todas as coisas, em todas as dimensões, em todas as dores, em todas as tentações, para ser misericordioso e para ser fiel sumo sacerdote, fiel representante da condição humana nas coisas referentes a Deus, e para cobrir, para fazer propiciação pelos pecados humanos. Pois naquilo em que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado como homem, ele mesmo é poderoso para se identificar com a condição e com a fraqueza humana, para socorrer a todos os que são tentados. Esta foi mais uma leitura do Novo Testamento de Carreirinho, para mim e para você. Vem IVTV, o canal é você.